temos um requerimento na pauta. Requerimento 35/2021 do deputado Henrique Fontana, que solicita audiência pública para discutir a participação obrigatória em debates de candidatos majoritários no período eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Rapidamente aqui, sem atrapalhar o andamento do debate, cumprimentar o presidente Luiz Santiago, deputada Renata, relatora, o presidente Tibé, todos os demais colegas. Eu assino esse requerimento de audiência ao lado do deputado Henrique Fontana, apesar de não ser membro, e considero que a gente prevê, em eventual reforma eleitoral, a obrigatoriedade de debates entre os candidatos a cargos majoritários é fundamental para a democracia no país, a transparência e reconhecer um direito do eleitor, que é justamente conhecer as propostas dos candidatos em disputa. Vou dar um exemplo muito claro que aconteceu na eleição de 2020. Hoje, os órgãos de imprensa podem organizar os debates, regulamentados pelo tribunal, né, pelas resoluções. Mas olha só, deputado Luiz Tibé, teve cidade, apesar de ser transmissora de uma rede de televisão, que decidiu não realizar. Cidade grande, a deputada Renata conhece, por exemplo, Mogi das Cruzes, o prefeito do partido dela. Em Mogi, não houve debate, numa cidade de 430 mil eleitores, porque os órgãos locais não quiseram realizar. Ora, é injusto o processo eleitoral ficar na mão de algum órgão de imprensa. Eu considero que ter a obrigação, por parte do Tribunal, da Justiça Eleitoral, correspondente àquela eleição, organizar pelo menos os órgãos de imprensa, de comunicação, entidades como a OAB e outras, poderão organizar tantos outros debates quantos quiserem e os candidatos participarem ou não. Mas pelo menos pela Justiça Eleitoral, é justo, é legítimo, né, garante aí ao eleitor o direito de reconhecer de fato o que pensam os seus candidatos. Por isso que a gente defende essa ideia, eu tenho até um projeto de lei nesse sentido, que haja a obrigação de organização pela Justiça Eleitoral, obrigação de participação dos candidatos em respeito ao eleitor. Então a gente pede, vamos realizar esse debate, e se os membros daqui puderem colocar no relatório, a deputada Renata em especial, acho que vai ter um avanço. Oi? Depende, pode estar também numa redação, no emendão está previsto. No emendão, né? Eu entendo que pode, pelo menos dizer que a Justiça Eleitoral vai organizar. Isso não impede a realização de qualquer outro, como já existe hoje. Mas que haja a garantia efetiva da realização obrigatória de pelo menos um debate. Deputado Alencar, Vossa Excelência tem razão. Eu também defendo que deve ter debates, porque isso fortalece não só a democracia, como também dá mais condição ao eleitor de avaliar os candidatos. Portanto, o requerimento do deputado Henrique Fontana, e também subscrito por Vossa Excelência, tem mais do que justificativa para que nossa relatora, se necessário for, se possível for, na matéria constitucional, incluí-la ou na própria lei infraconstitucional. Mas eu acredito que, aonde estiver, de fundamental importância para a democracia brasileira e também para facilitar o voto do eleitor e a escolha do seu candidato. Essa que é a grande verdade. Obrigado, Parabéns presidente. a Vossa Excelência.